Eu entrei no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas em 2007. Eu entrei muito cedo porque havia necessidade de professores, representando literaturas africanas no programa. A minha colega, a professora Carmen Tindó, ela atuava sozinha e eu, felizmente, pude, então, apresentar o meu projeto e passei a integrar o programa em 2007. Já são, portanto, 13 anos no programa, de uma maneira muito prazerosa, mas desafiadora. Porque, em primeiro lugar, porque a cada ano a gente tem que apresentar uma disciplina nova. E essa tem sido a minha história, a minha relação com o programa. Ela é bastante dinâmica, ela é estimulante, ela é estimulada, sobretudo, pela relação com os alunos. Eu já ofereci cursos ligados a diversos campos, embora eu seja de literaturas africanas. Eu tenho uma forte relação com a literatura comparada, e, ao longo desse tempo, eu ofereci cursos ligados à temática do riso, ligados a imagens da busca de felicidade, que eu tenho estudado nos últimos 9 anos, mais ou menos, e nos últimos 5 eu tenho me dedicado à pesquisa sobre autoria feminina. E todas essas atividades sempre na área de africanas, mas em diálogo com outras áreas, em diálogo com brasileira, em diálogo com portuguesa, porque, afinal de contas, essa área, literaturas africanas, ela é tributária de outras áreas, né? Ela é tributária da portuguesa, ela é tributária da brasileira. Em relação às linhas de pesquisa nas quais eu atuo, eu estou vinculada à linha de pesquisa Relações entre Cultura e Arte e Estudos de Narrativa Portuguesa e Africana, Relações entre Memória, História e Literatura. Em relação à primeira que eu citei, eu diria que o que me interessa é a questão da interdisciplinaridade, porque eu sempre atuei, embora lecione na área de literaturas africanas, eu sempre atuei em diálogo com a literatura brasileira e com a literatura portuguesa. Em relação à segunda linha de pesquisa, eu me interesso, sobretudo, sobre a questão da identidade, na medida em que eu trabalho com autoria feminina e, sobretudo, com intelectuais negras. Então, essa é uma temática que se liga mais à linha de pesquisa memória, história, relações entre memória, história e literatura. Atualmente, eu acho que eu consegui chegar num ponto que me dá muita alegria e satisfação, porque eu atuo em interface com várias linhas, porque eu consegui articular diversos projetos de pesquisa, né? Eu consegui, por exemplo, nos últimos 9 anos, eu comecei essa pesquisa sobre as imagens de busca de felicidade, que envolve história, filosofia, psicanálise, até mesmo religiosidade, economia. É uma vastíssima pesquisa na qual eu fiquei durante quase 10 anos e achava que ia encerrar, até porque a gente tem que abrir novos projetos, e num dado momento eu percebi que eu poderia articular esse projeto de pesquisa à discussão sobre autoria feminina, que é um projeto que eu comecei há 5 anos atrás e que tem muito a ver com essas imagens de busca de felicidade que parecia que haviam sumido da literatura nos últimos anos. Elas voltam com bastante força no campo da autoria feminina.
Então, atualmente, eu consigo articular 2 projetos de pesquisa, e de um modo bastante diferente, porque eu não preciso provocar os alunos para que eles se interessem pelos meus projetos de pesquisa. São os próprios alunos que vão trazendo novos enfoques, sobretudo porque nos últimos 5 anos eu pude criar um grupo de pesquisa chamado Escritas do Corpo Feminino. E nesse grupo há uma grande troca entre pesquisadores de mestrado, doutorado e até mesmo iniciação científica. Então, a gente tem ali um polo de discussão, a gente tem ali um espaço de discussão que se alimenta, quer dizer, cada uma das pessoas ali se interessa pelos outros projetos e traz ideias para os outros projetos. Então, eu acho que eu vivo hoje uma situação que é bastante, eu não vou dizer satisfatória, porque é pouco, eu acho que é bastante privilegiada. É isso, né? De não ter que provocar ninguém, mas, ao contrário, de eu me sentir provocada pelos próprios alunos que vêm com questões, com ideias, com projetos que dialogam. Quanto aos autores abordados nos cursos, quanto aos autores que me interessam, eu diria que isso tem sido uma constante transformação, porque a todo momento surgem novos autores. Eu começo os meus cursos oferecendo os autores clássicos, canônicos, digamos assim, da área de literaturas africanas, como Longino Vieira, Pepe Tela, Manuel Rui, mas aos poucos eu fui sendo provocada a trazer também para os meus cursos autores afro-brasileiros, os chamados autores afro-brasileiros, sobretudo autoria feminina, né? Claro, como a Conceição Evaristo, como Eliane Alves Cruz, como Cidinha, enfim, são muitos autores, e no campo das africanas eu gostaria de destacar, sobretudo, a cabo-verdiana Dina Salustio, a moçambicana Paulina Chiziane, a Lília Monplé, também moçambicana, a santomense Conceição Lima. Enfim, a cada ano eu venho trazendo novos nomes e sempre provocada pelos alunos, não é, que trazem tanto a autoria feminina da área afro-brasileira, quanto a autoria feminina dos países africanos de língua portuguesa. Então, é extremamente dinâmica essa relação com os autores na área de pós-graduação, para mim. No momento, desenvolvo um projeto chamado Escritas do Corpo Feminino, África, Brasil, Portugal. Esse é um projeto que surgiu nos últimos 5 anos e deu muitos e muitos frutos. Eu gosto de pesquisar o diálogo com várias áreas e com vários pesquisadores. Na verdade, desde 2015, eu venho dialogando especialmente com a professora Nélia Montecchiari, da área de literatura brasileira, e com a professora Cinda Gonda, de literatura portuguesa. Além de eu ter uma inclinação para esse trabalho coletivo, eu tenho também, até pela própria natureza do projeto, necessidade de encontrar outros pesquisadores e desenvolver esse diálogo. Então, eu pude, junto com essas professoras que eu acabei de citar, realizar vários eventos na faculdade, eventos regionais, eventos nacionais e até mesmo um evento internacional em 2018, que foi, assim, para mim, um dos mais interessantes eventos que eu já organizei e no qual eu pude
consolidar também outras parcerias com universidades, como a Universidade de Sorbonne, com Paris 4, com a professora Maria Araújo. Eu pude trazer escritores de Portugal, eu pude trazer pesquisadores de Portugal e da França, como a Graciete Bessi, atualmente já aposentada, mas na época em plena atuação. Eu pude trazer a Lídia Jorge, eu pude trazer a Conceição Evaristo. Quando eu digo eu pude trazer, na verdade, eu devo dizer nós pudemos trazer, né? A Nélia e Cinda, e o grupo de pesquisa, porque sem esse grupo de pesquisa com o qual eu trabalho há 5 anos, eu não teria feito nada, porque muito do que eu tenho feito é estimulada por esses integrantes, por pesquisadores de mestrado, pesquisadores de doutorado e de pós-doutorado. Quer dizer, foram essas pessoas todas juntas que me animaram a fazer esse evento, que foi um grande evento, um evento talvez um dos que me deu o maior prazer, até porque todo mundo estava bastante engajado, todo mundo estava bastante animado, e a gente pôde receber gente do Brasil todo e pessoas de fora. Eu acho que eu penso nele também, porque nesse momento a gente só pode ter eventos virtuais, então esse é um dos eventos que vai deixar mais saudade para mim. As minhas pesquisas, como eu venho falando, né, elas sempre se alimentam pelo diálogo com outros pesquisadores. Um dos projetos de pesquisa que eu venho desenvolvendo há quase 10 anos surgiu a partir dos alunos da especialização em sala de aula. Então, foram essas provocações dos alunos que me fizeram pensar na temática das imagens de busca de felicidade, porque eles falavam constantemente que queriam ver outros aspectos na área de literaturas africanas e não acreditavam que literaturas africanas fossem um campo em que só se falava de dor, de guerra, de violência, de censura, opressão. E eles estavam certos, né? Porque essas imagens, de fato, de busca de felicidade estavam lá, eles próprios percebiam e me fizeram olhar para essas imagens. Claro que, de modo algum, eram imagens cor-de-rosa, pasteurizadas, mas imagens que, na verdade, a partir dessa ideia, né, despertada por eles, eu pude perceber que essas imagens estão sempre presentes na literatura de um modo geral, ainda que enfraquecidas, ainda que quase invisíveis muitas vezes, mas foi assim pelos alunos que essa pesquisa começou. Então, eu diria que é preciso prestar atenção aos alunos, porque são eles que nutrem as nossas pesquisas, né? E são eles não têm que se adaptar às nossas ideias. Eu acho que há uma sinergia, né? Tanto nós temos que ir ao encontro do que os alunos querem pesquisar, quanto eles também, não é, têm que estabelecer um diálogo conosco. E eu penso que, para mim, tem funcionado muito bem, porque eu presto bastante atenção ao que os alunos dizem, ao que os alunos desejam, e é a partir daí que as minhas pesquisas caminham, né? Tanto a autoria feminina, que eu acho que é um tema que vem sendo cada vez mais procurado, quanto a minha pesquisa sobre as imagens de busca de felicidade, que é preciso deixar claro, elas falam muito mais da dor, elas falam muito mais da violência, elas falam muito mais da angústia, por incrível que pareça, do que da felicidade. São imagens de busca
busca de felicidade, não são imagens de felicidade, de modo algum. Então, quando eu falo dessa pesquisa, eu tenho que deixar claro que essa pesquisa, ela, assim como a história, né, não se interessa pelas imagens de felicidade, a literatura também não tem esse interesse, ela está muito mais falando das imagens de busca. E essas imagens de busca apontam antes para a dor, apontam antes para o sofrimento, apontam antes para a violência. Então, eu acho que era isso que eu queria deixar claro em relação à minha pesquisa, porque ela pode gerar uma certa dúvida, né? Já que esse é um campo tão, eu diria, um campo tão atraente, mas ao mesmo tempo é um campo tão cheio de preconceitos. As publicações que eu fiz ao longo da minha história acadêmica são todas importantes porque elas são coletivas. A primeira, África, Brasil, Letras em Laços, ela surgiu de um projeto coletivo. O segundo volume, igualmente, o África, Brasil, é um projeto que poderia continuar e deve continuar com o volume 3, com o volume 4, porque ele é justamente um projeto para apresentar os autores africanos para o público em geral, e não só o público acadêmico. Então, esse que é o meu primeiro livro na área de literaturas africanas, é talvez o livro pelo qual eu tenho o maior carinho, a África Brasil, e eu quero retomá-lo com o volume 3, o volume 4, mas, depois desses, eu fiz outros livros em parceria com a minha colega, professora Carmen Tindó, livros ligados a eventos que nós realizamos, uma série de livros, e sempre livros coletivos. Eu tenho muito prazer nessas publicações coletivas. E a última, então, é aquela sobre a qual eu queria falar, o Escritas do Corpo Feminino, Perspectivas, Debates, Testemunhos, uma obra organizada em parceria com as professoras Anélia Pietrani e Cinda Gonda, além dos pesquisadores Cíntia Kutter e Matheus Cirne, integrantes do grupo de pesquisa Escritas do Corpo Feminino. Esse grupo hoje tem quase 12 integrantes. Então, esse é um livro que reúne os trabalhos que nós apresentamos nesse evento de 2018, mas é um livro que me trouxe imenso prazer, não só por causa do evento, mas porque todo mundo que trabalhou nele trabalhou com afinco. Então, houve aqui, nessa obra, mais de 12 pessoas trabalhando. Então, embora possa haver equívocos, eu acho que esses equívocos podem acontecer, é uma obra feita com uma parceria, e uma parceria de prazer, uma parceria de alegria, e é por isso que eu gosto imensamente dele, né? Enfim, é a última das publicações. A gente teve também um e-book com as comunicações, e esse aqui, sobre o qual eu falei, traz as mesas principais, Escritas do Corpo Feminino, que também foi o nome do evento. Os meus planos de pesquisa agora, meus planos futuros, são para já, né? Eu vou agora, em 2021, realizar um projeto de pesquisa sobre a obra da minha avó. A minha avó foi escritora na Belle Époque carioca, entre 1918 e 1930. E ela, além de poeta, cronista, jornalista, contista, enfim, ela tem uma larga produção. Ela escreveu também 2 peças de teatro, talvez 3. E eu digo talvez 3 porque a maior parte da obra dela desapareceu.
depois de um certo momento, ainda muito jovem, porque ela começa com 16 anos, ela interrompe a carreira precocemente e não guarda quase nada. Então, o meu projeto de pesquisa é recuperar essa produção da minha avó, que passou um tempo na França entre 1920 e 1921, e é por isso que o meu projeto de pesquisa vai se desenvolver lá, recuperar essa obra dela e fazer uma edição crítica com a colaboração de professores do nosso programa. A professora Anélia já faz parte do projeto, a professora Beatriz Rezende faz parte do projeto, porque ela tem uma pesquisa sobre a Belle Époque, professores de história que estudam a Belle Époque já fazem parte do projeto, e é isso. Esse meu próximo projeto é financiado por uma universidade francesa para resgatar uma autora brasileira que, por diversos motivos, não é conhecida no cânone literário brasileiro. Mas não é só ela, são várias outras escritoras que, nos últimos tempos, vêm sendo recuperadas, e eu estou muito contente de poder fazer isso. Eu achava que eu não podia fazer por ela ser minha avó, mas depois de um certo tempo eu entendi que ninguém melhor do que eu para fazer isso, já que eu conheci ela intimamente. E esse é o meu próximo projeto. No que se refere às parcerias de pesquisa, eu acho que isso também é um aspecto que me traz muita alegria, né? Eu venho acho que desde que eu entrei para o UFRJ, eu venho procurando sempre ampliar esse campo. Em 2013, por exemplo, eu passei um tempo na Alemanha estudando a obra de filosofia, que era um campo que me interessava. Eu fiz vários cursos lá e desenvolvi um projeto com a Universidade de Aachen. A professora Neuschaffer, eu estaria ainda desenvolvendo um projeto com ela, mas ela faleceu. Eu cheguei a trazê-la para fazer palestras, ela tinha todo um estudo sobre autores africanos. Depois dela, eu tive um excelente diálogo com a Lola Giraldi Xavier, que hoje atua na Universidade de Macau. A partir de 2015, com o meu pós-doutorado, eu conheci a professora Maria Araújo, com quem eu passei a desenvolver um projeto de pesquisa sobre autoria feminina, e consolidando esse meu interesse, né, por fazer uma perspectiva comparada entre a autoria africana e a autoria portuguesa. No campo da literatura africana, eu tenho uma especial ligação com Cabo Verde. Tenho uma ex-aluna minha, atualmente desenvolve projeto de pós-doc comigo, que trabalha como leitora em Cabo Verde. Então, eu já tinha 2 eventos para participar esse ano, mas a pandemia, infelizmente, interrompeu. Em Moçambique também havia um evento com o qual eu já havia acertado tudo. A professora Lola era uma das organizadoras, a professora Lola Geraldes Xavier. E agora eu espero ampliar também a nossa relação, a da UFRJ, com a Universidade de Orleans, que, de uma maneira bastante aberta, aceitou o projeto, embora não haja lá um espaço de literaturas de língua portuguesa. O interesse maior deles
foi sobre a questão da autoria feminina negra. Então, eu tô indo, eu estou sendo acolhida pela Universidade de Orleans, também numa perspectiva comparada, né, num projeto que valoriza muito mais o diálogo entre culturas diversas. Então, eu penso que eu continuo ampliando e pretendo continuar ampliando o meu campo de pesquisa, porque eu acho que o nosso programa, o programa de pós em letras vernáculas, estimula muito isso, né? E eu acho que, nesse sentido, tenho eu tenho caminhado junto com outros pesquisadores, aceitando esse estímulo e essa provocação que existe no nosso programa. Aos pesquisadores interessados em estabelecer projetos de pesquisa, parcerias com o nosso programa de pós, eu diria que que tem sido uma grande alegria fazer parte do programa de pós em letras vernáculas, porque ele é um programa extremamente estimulante, democrático, plural. Ele é um programa que nos provoca constantemente a criar novos projetos. Ele é um programa em que existe um diálogo entre os vários pesquisadores. E eu acho que eu, que sempre tive um pé na estrada, que sempre tive vontade de mudar de espaço ao longo da vida, eu passei um tempo na UF, eu passei um tempo na USP, e quando eu entrei para o UFRJ, eu me perguntei, quanto tempo será que eu vou ficar aqui? E eu, quando entrei para o nosso programa de pós, eu não tive vontade de sair, justamente porque eu senti que ali havia esse espaço plural, estimulante, que não ia me fazer querer sair. Eu diria que aqueles que gostam de desafios, assim, no sentido mais positivo que essa palavra possui, que eles façam parcerias conosco, porque aqui eles vão encontrar